Show me your hands now! Stand up and walk towards us! Air carrier's gonna go ahead and fly whenever any. Take us down 60 feet up. Por que um pai faria algo tão terrível quanto tirar a vida de seu próprio filho? E como alguém poderia estar tão perturbado a ponto de planejar algo tão horrível por meses a fio? Este é o trágico caso de Chad Doiman, um pai de 3 filhos, e sem razão aparente, cometeu esse ato chocante em uma tarde que parecia ser como qualquer outra. No dia 15 de junho de 2023, a polícia recebeu chamadas para comparecer ao condado de Claremont, após receber 2 chamadas para o número de emergência. As chamadas relataram que uma pessoa havia sido abordada por uma menina extremamente assustada na estrada. 911, where's your emergency? There's a girl running down the street being like her stepbrother and killing everyone in her family. It's on the corner of where there's a body shop and the fire department. Do you know what road this is? Okay, what's your name? Give it into the fire department. What's your name? Do you know what road this is? Laura Lendell Road. What? It's Laura Lendell Road. No começo da tarde, Doiman deixou o trabalho mais cedo e chamou a sua esposa para se juntar a ele no quarto principal para descansar com seus 3 filhos, Clayton, de 7 anos, Chase, de 3 anos e Hunter, de 4 anos. Enquanto isso, sua enteada de 12 anos assistia TV na sala ao lado. De repente, Doiman surpreendeu a todos ao pegar um rifle e atirar 2 vezes na cabeça de seu filho de 4 anos. Hunter, sua enteada de 12 anos, que estava na sala, escutou os tiros e correu para o quarto. Lá, ela encontrou sua mãe, Laura Hensley Doiman, tentando proteger desesperadamente o filho ferido de Doiman. Ele prendeu com violência e chegou até a morder sua esposa em busca de um movimento desesperado. Sua esposa conseguiu agarrar o rifle, resultando em um tiro em sua própria mão e, tristemente, forçando-a a colocar o filho na trajetória do ataque de Doiman. I asked her to get in the car with me and she said she couldn't leave her family. Enquanto a mãe lutava para proteger a vida do filho ferido, a menina disse aos irmãos restantes que corressem o mais longe possível e fugissem do local com ela. Clayton, de 7 anos, correu cerca de 90 metros até um campo nas proximidades, mas foi atingido pelas costas por seu pai. Em seguida, Doiman foi em direção à sua enteada, que estava tentando levar seu último irmão, Chase, de 3 anos, para um lugar seguro. Quando ele alcançou os dois, mandou que ela colocasse Chase no chão e tentou atirar nele. Felizmente, a arma de Doiman estava emperrada naquele momento. A enteada conseguiu escapar com Chase e correu de volta para a casa em busca de ajuda, enquanto seu irmão mais novo estava sendo agarrado por Doiman. Ela eventualmente conseguiu chegar ao corpo de bombeiros próximo em busca de ajuda. But I think she ran to the fire department. So she went to the fire station. What did she look like? Did she say anything about a baby? I don't know about no baby. She said she just couldn't leave her family. Os policiais chegaram ao local por volta das 16 horas, 4 horas da tarde, e encontraram Chad Doiman, de 32 anos. Ele estava sentado calmamente perto da porta. Ele não respondeu aos comandos das autoridades. Com cautela, os policiais se aproximaram da casa. Show us your hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the f*** up! EMS to station, air carrier's gonna go ahead and fly whenever any units can arrive. Get your hands up here. 72. Look, number 21. Send the air. Após a inspeção, os policiais se depararam com uma cena que parecia ter saído de um filme de terror. Uma mãe deitada no chão, gritando ao lado dos corpos de seus filhos, enquanto o pai assistia de forma completamente apática e desprovida de emoção. Man, I ain't trying to hurt nobody. I'm completely sober. Never did drugs a day in my life. Get the EMS over here. Aqui, a maneira como ele age é estranho. Ele diz aos policiais que não planejam causar danos e que não bebeu álcool nem usou drogas. Ele enfatiza que não está louco e até educadamente os avisa sobre seu cachorro. Go on, man. Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing.
Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. He won't bite you. A declaração dele de que nada está acontecendo contrasta significativamente com os gritos angustiantes de sua esposa, que podem ser ouvidos várias vezes nas gravações da cena do crime. 63, we're 21. Have EMS respond over here. You're clear, they're being advised. Naquela tarde, 9 tiros foram disparados no total. Um dos meninos foi atingido uma vez, enquanto os outros 2 foram baleados 4 vezes cada um. De maneira estranha, ele não tentou assassinar sua esposa ou enteada, mesmo sabendo que elas tinham alertado as autoridades. You the only one else inside the house? What? You the only one else inside the house? Yeah. Sit down right here. My daughter, she ran over to the fire department. Sit down. It's my stepdaughter. Put him in the cage. Can you get the wallet out of my back pocket? Shut up, dude. You had the right to remain silent. Doiman agiu de forma perturbadoramente estranha quando os policiais passaram por ele, e parecia estranhamente à vontade com os policiais que o prenderam inicialmente. No entanto, depois de passar uma noite sob custódia policial, a realidade finalmente começou a afetá-lo. Ele estava visivelmente angustiado e decidiu que não queria usar o macacão fornecido, resistindo aos esforços de vários policiais enquanto ajustavam suas algemas, preparando-o para sua primeira aparição perante o juiz no tribunal. No tribunal, ele ouvirá as acusações contra ele pela primeira vez e será confrontado pela mídia e pelos promotores. Foi nesse momento, do lado de fora do tribunal, que uma súbita compreensão pareceu atingi-lo. Com a antiga bravura de Doeman desaparecida, ele estava claramente petrificado e lutando para controlar seu pânico. À medida que ele recuperava o controle de suas emoções, um policial explicou o processo da audiência inicial. Ele foi avisado sobre a presença da mídia e instruído a se concentrar apenas no juiz. Media out there, okay? When you walk out, you'll see a piece of black tape on the floor. All I need from you is to stand on that piece of black tape, face the judge only, and just listen. They'll say that you have the right to remain silent, and I advise you to use that, okay? Because everything in there is recorded. So I want you, again, just to stand there, look at the judge only, don't turn to the media, don't turn to anybody in the audience that you may know. Listen to the judge and let your public defender do the talking for you, okay? Do you have any questions for us? É evidente que o Doiman está tendo dificuldade para prestar atenção e pode até estar passando por um episódio de dissociação, que é um mecanismo de defesa em que a mente se desconecta emocionalmente do ambiente devido a intensos sentimentos de estresse ou trauma. Não é incomum que infratores na posição de Doiman experimentem esses episódios dissociativos. Isso pode explicar sua falta de emoção na cena do crime, uma vez que ficou entorpecido por tanto tempo. Agora, seu sistema nervoso está sendo inundado com todas as emoções que ele estava reprimindo. Doiman chegou ao tribunal e o promotor listou detalhadamente seus crimes, descrevendo-os como um caso de horror indescritível. Judge, I asked the court in setting this bond to just begin to imagine their fear. This was the man that every day they woke up looking to for protection, love, guidance in all things. Man they trust more than any other person on earth. Person they rely upon to keep them safe from harm. He was their world, he was their guardian, and he executed them in cold blood. We know that from his admission. To make things even more disturbing, Judge, this was no haphazard act. Again, by his own admission, he planned the events of this day. This did not happen on a whim. Disse que Doiman estava planejando tirar a vida de seus filhos por vários meses, começando em outubro de 2022. Além disso, foi relatado que ele passou de 3 a 4 dias sem dormir antes do incidente. O que continua confuso aos detetives e jornalistas é a razão por trás disso. Qual poderia ser o motivo que levaria um pai, mesmo que tivesse enfrentado problemas, a cometer tal ato terrível, tirando a vida de seus 3 filhos? He's confessed to what I believe is the worst crime, at least I hope, that I'll see in my lifetime. I
hope it's the worst fact pattern that ever comes before this court. Neste momento, Doiman está claramente em lágrimas, o que pode sugerir que ele está sentindo remorso. No entanto, até agora, ele não parecia capaz de expressar tal emoção. A natureza cruel de sua personalidade foi manifestada por seus vizinhos, que o descreveram como uma pessoa temperamental que frequentemente era ouvida gritando. He was just a very angry man. Like, he just was always yelling at his wife and his kids, and you just really don't pay no attention to stuff like that, and then this happened. Este testemunho certamente se relaciona com o histórico criminoso de Doiman, como o promotor testemunhou que ele já havia sido acusado de violência doméstica em 2010. As his prior record goes, Judge, it is fairly minimal. He was charged with domestic violence in 2010. He is not, to my knowledge, on probation committee control. No entanto, o pai de Doiman, Keith, fez questão de afirmar que a acusação não condizia com o caráter do seu filho. That wasn't Chad standing at the arraignment. I could tell in his eyes, he's hollow inside. Keith, por sua vez, não tinha uma explicação para os assassinatos de seu filho. Judge, the facts of this case are hopefully like no other we will ever see. When this case gets indicted in the Court of Common Pleas, I am certain that a no bond hearing will be held, and I would hope that would be granted. But at this point, at this juncture, we're going to ask this court to issue a bond we've never asked for before. I'm going to ask for a bond of $20 million. I hope I never need to request such a bond again. O promotor solicita uma fiança nesse valor, como uma estratégia para garantir que Doiman compareça ao tribunal na data do julgamento e não seja libertado da custódia policial antes desse momento. Em casos como este, nos quais o réu é acusado de um crime violento ou é considerado um risco de fuga, é comum que um juiz estabeleça uma fiança em um nível extremamente alto. É bastante evidente aqui que Doiman foi considerado ambas as coisas. À medida que os detalhes deste caso continuam a emergir, o promotor declarou publicamente que vê isso como um caso passível de pena de morte. Como tal, ele busca que Doiman seja executado pelos crimes brutais que cometeu, o assassinato brutal de seus próprios filhos. That these are men and women with families, children, feelings, emotions. They're not some automaton performing a delegated function. They're people. Ainda não temos uma sentença confirmada para Doiman, mas é evidente que ele deve enfrentar as consequências mais severas por seus atos cruéis e desumanos. Se você curte conteúdos como este, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais atualizações e não esqueça de deixar seu like.